Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto delicado. Quando os pais começam a desconfiar que a sua criança pode ter o transtorno borderline. A gente fala muito na literatura, se fala muito na literatura que o transtorno borderline tende a aparecer, tende a surgir na adolescência. Por quê? Essa estrutura de personalidade ela já está se formando desde a primeira infância, mas na adolescência, quando vem todas aquelas mudanças hormonais e aquela postura desafiadora do adolescente, né, toda aquela questão das interações sociais, dos relacionamentos, é tudo muito desafiador e aí o borderline, ele começa a mostrar que não está conseguindo regular o seu emocional, que não está conseguindo ter relacionamentos saudáveis, a vida começa a ficar muito conturbada. Mas às vezes a gente nota traços de transtorno borderline em crianças bem pequenas, na faixa de 2 anos de idade. E aí, é transtorno borderline? Não é? Como que eu vou diagnosticar? O que fazer? Como lidar com essa criança? Como que eu posso ajudar o meu filho? E passar por esse processo com muito mais segurança e informação. É sobre isso o vídeo de hoje, tá? Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano, também sou terapeuta sistêmica e sou terapeuta de casal. E aqui no meu canal a gente fala sempre sobre transtorno borderline, transtorno narcisista e relacionamentos. Então, se esses assuntos te interessam, já vai se inscrevendo aqui no canal, clica no sininho e para você receber as notificações, porque sempre tem vídeo novo. Se você já está inscrito, vamos lá de novo, vamos conversar mais um pouco e não se esqueça de no final já deixa o seu joinha, compartilha, comenta, deixa a sua opinião sobre o vídeo, porque isso me ajuda muito e também ajuda a plataforma a identificar que esse tipo de conteúdo é interessante e manda para mais pessoas, ok? Então, eu preciso muito dessa interação com vocês para continuar trazendo conteúdo interessante aqui para o canal. Vamos lá! Como que a gente... quais são os primeiros sinais que a gente pode identificar numa criança com transtorno borderline, que já está apresentando traços de transtorno borderline? A primeira coisa que é importante pontuar é que o desenvolvimento da personalidade vai acontecer, a base dessa personalidade vai ser estruturada entre o nascimento e os 6 anos de idade. São essas experiências nessa primeira fase da vida que vão estabelecer os padrões de relacionamento que essa criança depois ela vai utilizar na idade adulta e pela vida toda. Como que a gente, o que é, né? Eu já falei em outros vídeos, qual é o lado sistêmico, qual é a origem sistêmica do transtorno borderline. O transtorno borderline, ele fala de uma estrutura de personalidade em que a pessoa ela não consegue regular as suas respostas emocionais. Ou seja, tem respostas emocionais muito intensas, muitas vezes perde o controle, tem atitudes muito impulsivas, prejudica a sua vida, prejudica a sua saúde, prejudica o relacionamento, os seus relacionamentos em geral. E é uma pessoa que ela vive nos extremos, ela vive com uma sensação de que as coisas são preto ou branco, não tem área cinza para o transtorno borderline. Então, ou eu tô com muita raiva, ou eu tô muito feliz, ou eu tô muito para baixo, né? Então, todos esses sentimentos eles são muito intensos e mesmo eu tendo consciência de que aquilo tá me consumindo muito, eu não consigo voltar para o meu estado de equilíbrio com facilidade. Então, basicamente, no transtorno borderline a gente identifica isso. Tem outras situações que a gente vai identificar, ansiedade generalizada, muitas vezes uma tendência a
a adquirir algum vício, né? Como forma de acalmar toda essa ansiedade. Então, outras comorbidades vão surgindo, mas basicamente a gente identifica que é essa característica, dificuldade de regular os seus estados emocionais. E numa criança a gente percebe que a criança, ela é assim, né? Ela tem dificuldade de regular os seus estados emocionais porque ela não sabe, ela ainda não aprendeu, ela precisa que um adulto vá orientando e ajudando ela a fazer esse trabalho de se acalmar, respirar, pensar antes de falar, pensar antes de agir. Tudo isso são coisas aprendidas, né? E muito observáveis também. Então, se a criança observa que os pais são assim, eles conseguem se regular, ela vai, por imitação, ela vai começar a fazer as mesmas coisas que os pais fazem, porque ela quer ser amada, quer ser aceita, porque ela quer fazer parte. Então, é a tendência natural das crianças. Quando a gente fala de a origem sistêmica do transtorno borderline, a gente está falando de ambientes invalidantes, ambientes familiares invalidantes. Também a gente está falando, muitas vezes, de um ambiente onde o controle é tão excessivo, a crítica, o julgamento, a necessidade de perfeição, ela é tão excessiva que qualquer deslize da criança é punido ou ridicularizado, e também muitas vezes a criança ela não tem um feedback adequado desses pais, desse círculo familiar aí, sobre os seus comportamentos. Então, por exemplo, se o pai está calmo e tranquilo, ele não quer se aborrecer, talvez ele possa deixar a criança fazer alguma coisa que não deveria, brincar com alguma coisa que ela não deveria estar brincando, e a criança acha que está ok fazer aquilo. No outro dia, aquele pai está muito estressado, está nervoso, está com problemas, e aí a criança está brincando naquele mesmo lugar e o pai explode, o pai bate muito, grita muito, e a criança não consegue, então, entender o que ela está fazendo de certo e o que ela está fazendo de errado. Isso é um ambiente invalidante. Então, dependendo do ambiente, a criança ela já vai, desde pequenininha, tendo facilidade ou dificuldade para regular suas emoções e para saber o que está certo, o que está errado e como se portar diante das diversas situações. Então, esse contexto em que as surpresas são constantes gera uma dificuldade dessa criança se conectar com uma figura parental positiva e que acolha e que proteja e que ensine, né? E aí ela fica perdida, ela começa a ficar perdida. Nesse processo de ficar perdida, ela começa a se espelhar muito nos outros, ela quer copiar os outros, ela não sabe sobre ela mesma, porque muitas vezes ela não tem oportunidade de expressar o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, então ela vai se anulando para ser aquilo que o outro precisa, mas como o outro é muito inconstante, ela passa a ser também muito inconstante nas suas decisões, nas suas atitudes, e realmente ela vai tendo muita dificuldade de estruturar um ego. Como que os pais conseguem observar se isso está acontecendo com a criança? Às vezes, numa família, um dos pais é mais descontrolado, o outro é mais controlado, tenta apaziguar, mas quando é uma relação de dependência emocional, em que aquele que é mais calmo, ele é mais... ele tenta manter todo mundo bem, né? Aquele que é mais calmo, ele muitas vezes ele maqueia o comportamento do outro que é descontrolado. Então ele finge que tá tudo bem, quando todo mundo tá percebendo que aquela pessoa ali não tá bem, tá com raiva, tá a ponto de explodir, né? Às vezes explode mesmo. E a outra pessoa, que geralmente é um codependente, depende muito
do estado emocional dos outros, essa pessoa, ela tenta disfarçar, ela finge que nada está acontecendo. Então, esse fingir que nada está acontecendo, ou justificar o mau comportamento do outro, para a criança, isso é confuso, porque a criança, ela sente uma tensão ali, ela sente que tem algo que não está indo bem, mas ela não sabe identificar se aquilo é positivo ou negativo, porque ela fica confusa. Então, quando os pais têm essa dinâmica, um está sempre acalmando o outro, o que essa criança ela começa a fazer? Ela começa a testar esses comportamentos e ver até onde isso pode ir. Então, o que eu estou querendo dizer? Que às vezes, nas famílias, as crianças são ensinadas que na relação de afeto, você deve suportar tudo que vem do outro. Então, vamos imaginar um relacionamento onde o homem é mais descontrolado que a mulher. O que vai acontecer? Essa criança vai ver que a mãe tem uma atenção especial com esse outro, dá atenção, cuidados para esse outro, mesmo ele sendo abusivo. Então, essa criança ela já vai crescendo com essa ideia distorcida do que é você se relacionar com alguém. Ela vai começando nos momentos de frustração, por imitação, ela começa a explodir. Ela começa a falar, às vezes, falar do mesmo jeito que aquele pai fala, gesticular, se jogar no chão, gritar, chorar, espernear. E a mãe, que já está num padrão de dependência emocional com aquele pai, pode desenvolver também, né, a dependência emocional da criança. Medo que a criança não aguente o sofrimento, medo que a criança não consiga lidar, passe mal, desmaie, alguma coisa, porque está tendo um ataque de raiva, e aí dá atenção, tenta fingir que nada está acontecendo, não dá muita importância para aquele comportamento e ainda fala, tá ficando parecida com o pai. Então, é difícil para os pais identificarem que ali já está aparecendo um sinal de uma criança, de que depois pode vir a ser um adolescente, um adulto, com muita dificuldade de regular o seu emocional. E existe também uma ideia nas famílias de que todo mundo tem que ser parecido, né? Até nas coisas ruins. Se é parecido é porque, fulano é filho do ciclano, então tá tudo bem. É assim mesmo que as famílias são. Um acaba sempre ficando parecido com o pai, o outro fica parecido com a mãe, e é isso mesmo. E aí o tempo vai passando e essa criança ela não se percebe que ela não está conseguindo construir um eu forte, um eu consistente, para que ela possa lidar com as frustrações que vão vir pelo caminho. Então ela vai sendo reforçada cada vez mais a manter esse padrão de descontrole. Primeiro, muitas vezes, porque ela é filha do pai dela. E segundo, porque dentro daquela dinâmica familiar, o descontrole emocional ele é suportado. Ele é algo que tem pessoas ali que dizem, não, você pode explodir que eu te acalmo, você pode explodir que depois eu limpo a sujeira que você fez, eu entendo, é isso mesmo, você não consegue, eu entendo, eu suporto. Então, essa criança, ela vai desenvolvendo esses comportamentos. Carla, como que na prática eu observo isso? É parecido com o comportamento de um borderline mais velho. Por exemplo, a criança está brincando com o seu brinquedo e o brinquedo para de funcionar. E aí a criança tem um ataque de raiva descontrolado. Ninguém consegue controlar o ataque de raiva da criança. Ou a criança, você vai levar a criança para um parque. E aí essa criança fica agitada demais, ela não quer parar um minuto, ela quer ir em todos os brinquedos, ela fica super animada, ela não se cansa,
você nota que tem um exagero nas emoções. Tem um exagero sempre. Só que é o que eu falo, né? Esse exagero, muitas vezes, ele fica escondido numa desculpa de que é criança. Então, a criança não consegue controlar o seu emocional. Mas você já começa a notar que mesmo você ensinando, mesmo você acalmando e mostrando que não precisa chorar tanto, olha aqui, ó, já consertei o seu brinquedo, pode brincar de novo. Mesmo assim, a criança demora para sair daquele estado emocional. Então, isso já é uma pista. O que está acontecendo no cérebro dessa criança? A nível neurológico, ela pode estar tendo uma descarga muito grande no sistema límbico, que é o nosso sistema, que é a nossa área do cérebro responsável pelas emoções, e já estar apresentando essa disfunção e ninguém está percebendo muito. Então, como que você vai avaliar? Eu já conversei, eu já ensinei, daqui a pouco o brinquedo desmonta novamente. E aí, tudo de novo. E aí você começa a falar, poxa, mas eu já conversei tanto, eu já expliquei, não tem necessidade disso, daqui a pouco é só encaixar isso aqui que o brinquedo funciona de novo. Então, você nota que a criança ela se irrita com uma rapidez muito grande e ela também sai daquilo ali para um outro estado oposto, né? Muitas vezes. Então, você nota mesmo que tem uma coisa assim, nossa, parecia até que estava fingindo que estava zangada, olha como ela está brincando agora e está feliz, está alegre. Então, isso são pistas de que você, mesmo você tentando dar uma educação emocional para essa criança, ela tem dificuldade para praticar aquilo que você está ensinando. No DSM-4 de 2024, a gente tem novas diretrizes para fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline em indivíduos menores de 18 anos. Então, o que diz o DSM? Vou ler aqui para vocês. Que as crianças elas podem ser diagnosticadas com transtorno borderline desde que existam traços borderline que tenham persistido por pelo menos um ano, que o comportamento não possa ser explicado como um estágio normal do desenvolvimento psicológico da criança, né? Nem pode ser explicado por efeito de algum abuso de substâncias ou por uma doença transitória, nem por uma depressão ou por um transtorno alimentar. Então, você observa que a criança está fora ela já deveria ter uma certa maturidade para lidar com certas situações, tá? Dependendo da situação, ela já deveria ter uma maturidade para lidar com aquilo e ela não consegue. E você observa que ela que esse comportamento não tem nada a ver com estar tomando algum medicamento, estar com alguma doença ou até um transtorno alimentar. Então você olha e vê que tem algo que está fora do lugar, né? Mesmo assim, ainda tem muitos profissionais que relutam em diagnosticar a criança ou um adolescente com transtorno borderline porque não querem gerar um estigma, né? Muitas vezes na família, quando se recebe um diagnóstico assim, todo mundo começa a falar, não, ela tem transtorno borderline. Hoje em dia tem um transtorno que se chama transtorno opositor, que é toda criança, muitas crianças que não conseguem responder bem à autoridade dos pais, né? Daqui a pouco estão sendo diagnosticadas com transtorno opositor. E aí todo mundo justifica, né? Bom, ela é assim porque ela tem transtorno opositor. E aí vira um estigma, vira uma doença, vira algo como se fosse uma debilidade mental. E na verdade o transtorno borderline ele tem a ver com a personalidade, não tem a ver com inteligência, né? Tem a ver com uma personalidade que foi se estruturando de uma maneira
inadequada, distorcida, e por isso essa pessoa ela vai ter muitas dificuldades. Mas se ela fizer tratamentos, se ela fizer todo um procedimento que já existe, uma metodologia para tratar o borderline, ele consegue ter uma vida em sociedade boa, satisfatória, né? Então, para evitar estigmas, logo na infância e na adolescência, muitos médicos, muitos psicólogos têm relutância em diagnosticar. Mas eu acredito que quanto mais cedo você conseguir identificar que o desenvolvimento emocional dessa criança não está indo bem, mais cedo você vai dar ferramentas para essa criança, você vai conseguir ir oferecendo ferramentas adequadas para que ela comece a se equilibrar, a entrar num equilíbrio e conseguir lidar com todos os desafios que ela vai ter pela vida. Imagina uma criança que passa a infância inteira lutando contra essas situações em que ela não consegue controlar o seu emocional e se sente envergonhada, culpada, né? Se sente incapaz. E se você começa a cuidar dela muito cedo, como isso vai ajudar ela a construir uma autoconfiança para que ela, na adolescência, quando ficar adulta, já ter tudo isso bem estruturado nela e esse autoconhecimento para que ela possa ter uma vida bem melhor. Então, mesmo que você que está me assistindo aqui, você é psicólogo, você é médico, você é pai, está com dúvidas, você não queira buscar esse diagnóstico, você pode buscar profissionais especializados nessa área, que é uma área o quê? De atendimento a pessoas que têm dificuldade de regular o seu emocional. E aí, começar a buscar ajuda para essa criança ou para esse adolescente. Não vai fazer mal nenhum, só vai ajudar. Tá? Então, eu já expliquei por que pode ser ruim fazer o diagnóstico, mas também pode ser muito bom fazer o diagnóstico bem cedo, tá? E aí, como os pais se sentem quando percebem que o filho pode ter transtorno borderline ou percebem que o seu filho não está conseguindo apresentar um desenvolvimento psicológico adequado para a sua idade em relação a essa regulação emocional, né? Primeiro se pergunta o que eu estou fazendo de errado, porque eu já ensinei, já conversei, já botei de castigo, já fiz tudo o que eu podia e essa criança não melhora. Segundo, começam a sofrer muito, porque a criança, quando ela está nesses acessos de raiva, ela pode até falar coisas horríveis mesmo, né? E a criança não tem muita noção do quanto aquilo machuca o outro. Então, pode falar, né? Coisas do tipo, eu não quero mais que você seja minha mãe, eu quero que você morra. Coisas que ela não tem noção do peso que aquilo ali tem, mas aquilo sai. E os pais começam a sofrer muito, porque eles acham que realmente aquela criança está rejeitando eles, que tem alguma coisa errada ali na educação que eles não estão conseguindo identificar. Outra coisa que acontece quando realmente há o diagnóstico e agora? Eu vou ter que cuidar desse filho pela vida toda? Eu não vou conseguir mais, eu não vou poder mais ter a minha vida, eu vou ter que estar sempre me preocupando, acompanhando, tomando conta, porque pode se machucar, pode fazer alguma coisa perigosa para ele mesmo, então eu vou ter que cuidar para sempre desse filho. Então são questionamentos que os pais fazem e que nesse primeiro momento do diagnóstico é bem difícil, né? Aí vem toda essa preocupação com gastos, com medicamentos, qual é o melhor medicamento, que medicamento toma, toma um medicamento não funciona, começa a ficar mais estranho ainda. Então, é importante entender que nesse primeiro momento, quando há o diagnóstico, começa o tratamento, tudo é muito novo, tudo é muito estranho. Então, vocês têm que tentar encontrar, primeiro, um profissional dessa área, da psiquiatria, da psicologia, que tenha esse manejo já, que tenha um conhecimento, que tenha uma experiência com transtorno borderline, para que ele
seja mais assertivo na medicação e nas metodologias de terapia que vão ser usadas, e você procurar grupos, né? Existem grupos de pais de borderline. Aqui no Brasil existem grupos, eu vou ver se eu consigo deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, links de grupos nos Estados Unidos também, para quem lê inglês, né, pode estar lá acessando as informações, pesquisas, matérias sobre o assunto, né? Então, encontrar grupos de pais que tenham filhos com transtorno borderline. Então, quando você se conecta com pessoas que estão passando pelo mesmo que você, tudo vai ficando mais claro e mais viável de ser manejado, de lidar. Então, olhar para isso, no início, realmente, muitas vezes o borderline, ele começa a tomar uma medicação, fica muito apático, aí tem que regular essa medicação, ou então, na terapia, ele não se adapta com um terapeuta porque é muita culpa, né? Sempre que fala de alguma coisa que fez, que não devia, que negativa, aí vem culpa. Então, na criança, a terapia infantil, né? É outra abordagem, é outra metodologia diferente da psicoterapia com adolescente e com adulto. O psicólogo, ele tem que ter esse manejo da frustração, dos momentos de frustração da criança, de conseguir acolher e ajudar essa criança a olhar para aquela frustração, sentir aquilo que ela está sentindo e expressar de uma forma mais adaptativa. Então, um primeiro momento, teve o diagnóstico, respira fundo e começa a procurar profissionais que realmente têm experiência com o transtorno borderline. Por que eu falo isso? Porque uma frase que a gente fala, uma atitude que a gente tenha, o borderline, ele vai embora, ele não quer fazer o tratamento, ele se recusa, ele até você conseguir que ele confie em você e que você vai estar ali junto, atravessando todo aquele processo com ele, demora um tempinho. Então, é importante que seja alguém que tenha esse manejo. Então, os pais e os irmãos, a família nuclear ali do borderline, tem sim que ajudar esse borderline a ir começando a desenvolver a autonomia e a responsabilidade pelo próprio tratamento. Então, num primeiro momento, vão ter que zelar pela segurança dessa criança, vão ter que zelar pelos medicamentos dessa criança, vão ter que zelar pelo acompanhamento médico e psicológico dessa criança. Mas, conforme essa criança vai crescendo, virando um adolescente, virando um adulto, se isso se torna uma coisa fundamental, né? É passado para ela como uma coisa fundamental para que ela possa se relacionar ali em família, essa pessoa, ela vai desenvolvendo a responsabilidade pelo próprio tratamento. Ela vai começando a ver que sem o tratamento ela não vai conseguir estar com as pessoas que ela ama, não vai conseguir conviver com quem ela ama. E mais ainda, não vai conseguir ir para o mundo, ter sucesso no mundo. Então, é muito importante que ela tenha esse acompanhamento na primeira até a idade adulta, porque aí sim vai ter mais condições de se responsabilizar integralmente depois pelo próprio tratamento. Porque o borderline, ele é muito inteligente, ele o transtorno de personalidade não tem nada a ver com inteligência. Então, ele vai ter capacidade de viver sozinho, de ter uma carreira, de ter dinheiro, cuidar do seu próprio dinheiro, tudo. Ele só precisa de ajuda no início para ele ver como que aquilo ali é bom para ele e como que é fundamental que ele mantenha para ele ficar bem durante a vida. Uma coisa importante é que os pais tenham consciência de que precisam se cuidar. Então, é aquela história do avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, primeiro você coloca em quem? Na criança, no idoso ou em você? Em você, para que você possa depois cuidar da criança ou do idoso, porque senão você desmaia para um lado e a criança fica lá sem socorro. Então, você descobriu que seu filho
tem um transtorno de personalidade, comece você a se tratar também. Comece a se cuidar, comece a ter os seus momentos de lazer, o seu momento terapêutico, o seu momento de cuidar da sua saúde. Tudo tem que ser cuidado para que você fique bem, com bastante energia para esse desafio grande que você tem aí pela frente. Não acredite que sem fazer nada para você, para se ajudar, você vai dar conta, porque não vai dar conta, tá? Então, os pais têm que se cuidar também. Ele ficou, foi morar sozinho e agora eu tô vendo que ele não tá bem, ele tá bebendo, ele tá comendo demais, ele tá gastando dinheiro demais e eu acho que eu tenho que interferir. Bom, agora ele já é adulto e você vai interferir com certos limites. Porque até que ele vira um adulto, você está tentando ensinar para ele que dependendo das escolhas que ele fizer, ele vai para um caminho que leva para a vida ou para um caminho que leva para a morte. E se ele está indo para um caminho que leva para a morte, Carla, eu tenho que impedir, eu não posso deixar. Você tem limites no que você pode fazer. Você pode ir lá, apoiar, dizer que você está ali para o que ele precisar, mas que ele precisa fazer essa escolha pela vida. Enquanto essa pessoa não tiver condições de fazer uma escolha pela vida, não há nada que você possa impedir. Você não vai conseguir impedir muita coisa. Então, você que é pai e mãe, depois que seu filho está adulto, você também tem que ter essa consciência de que essa pessoa precisa fazer escolhas, pedir ajuda e aceitar ajuda. Se não for assim, nada vai poder ser feito. Coisas que ajudam a criança a ter mais equilíbrio. Rotina, consistência, né? Não é não, sempre não é não. Se um dia um não é sim, outro dia um não é não, você já perdeu aquela criança. Consistência, você ter um ambiente onde você também consiga ter disciplina para você, disciplina e consistência na sua própria vida, porque a criança ela se espelha nos seus comportamentos. Então, isso são atitudes que ajudam a manter a regulação emocional, ajudam a gostar de se regular emocionalmente e não se jogar em todas as emoções sem limite. É isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações de grupos de pais de borderline que eu encontrar e eu vou também deixar um link para a minha sessão experimental gratuita, onde você pode marcar, agendar e conversar comigo, tirar suas dúvidas sobre como funciona a terapia para o borderline, para a família do borderline e qual seria o procedimento para fazer terapia comigo, tá? Então, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Deixem aí o seu like, o seu comentário, compartilhe se você acha que alguém precisa dessa informação e até o próximo vídeo.